E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício de novo e nesse mais um vídeo que a gente vai falar sobre preposições, a gente vai voltar em um tema que a gente já viu um tempo atrás, bem parecido, que era a diferença do at com in, mas falando sobre o começo lá, né? Então era at the beginning e in the beginning, e aqui é falando sobre o final de alguma coisa, então at the end ou in the end. Qual que é a diferença, qual que você tem que usar, se tem nuance, então bora lá pro vídeo. Bom, voltando aqui, afinal qual que é a diferença entre essas duas preposições, o at the end e o in the end, nessas duas expressões, né, na verdade. Então, é bem parecido com o que a gente viu anteriormente pro at the beginning e in the beginning. Então vamos começar aqui com o at the end, que isso geralmente vai ser uma coisa um pouco mais específica, vai falar sobre algum tópico, algo mais específico. Então, at the end of the month, no final do mês, at the end of the week, no final da semana. Então por isso mesmo ele geralmente vai vir com esse of depois, né, com esse de, né, do mês, da semana, of the month, of the week e assim por diante. Então a gente pode dar alguns exemplos aqui também. Então primeiro, I usually get my salary at the end of the month. Eu geralmente recebo o meu salário no fim do mês, no final do mês. Então aqui, exatamente o que eu expliquei, at the end of the month. Então é uma coisa se referindo a um final específico, sobre algo ao qual a gente estava se referindo antes. Nesse caso aqui seria um mês, né? Então no final do mês, at the end of the month. Ou um outro exemplo também que não seja com tempo, at the end of the concert, everyone applauded. No final do concerto, né, do show, todos aplaudiram. Então aqui é a mesma coisa, é algo mais específico sobre o qual a gente esteja se referindo. Já a estrutura in the end, ela vai ser um pouco mais aberta, vai se referir a algo, ao final, ao resultado final de algo sobre o qual a gente esteja falando. E isso a gente geralmente vai traduzir como no fim das contas, enfim, no final. Então vai ser no final de uma situação, geralmente. E aí, por isso mesmo, não vai soar tão bem você dizer, por exemplo, in the end of the month. Não, o mais correto seria o at the end of the month. E aqui a gente vai usar, por exemplo, a gente pode dar aqui, he saved a lot of money and, in the end, he used it to buy a house. Ele economizou um montão de dinheiro e, no final das contas, no final dessa situação de economizar bastante dinheiro, ele comprou uma casa. Então aqui ele se está referindo à situação, essa situação que a gente mencionou antes, com esse sentido de resultado, né? No final das contas, depois de tudo isso. Um outro exemplo, esse aqui bem triste pra gente. The Brazilian team was very excited about the match, but in the end they lost against Germany. Então o time brasileiro, a equipe brasileira, estava muito animada pro jogo, mas no final das contas eles perderam para a Alemanha, 7-1. Tristeza. E tem uma música muito famosa do grupo Linkin Park, né, lá dos anos 2000, de rock dos anos 2000, que se chama, inclusive, In The End, e no meio da música ele fala essa frase, ele fala o In The End. Então ele fala aqui, I tried so hard and got so far. Então eu tentei, né, eu me esforcei muito e cheguei tão longe, but in the end it doesn't even matter. Mas no final das contas isso nem importa. Então é bem triste, na verdade, né? Uma música um pouco pessimista, mas aí a gente consegue ver bem esse uso do in the end, né? No final das contas, no final de tudo dessa situação, nada importa. Mas por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.